visita. E aí ele recolhe mais coisas. Exatamente. Muito bom, gostei dessa, tá aí. Depois, a dívida da Silvia. Ah, sim. Isso aqui eu acho uma questão muito interessante, eu não vou demorar muito não, já está chegando o meu... Aliás, já ultrapassei, porque nós começamos mais tarde também, né? Mas olha só, a Adílio da Silveira foi um grande jurista nosso também, e eu vejo isso como uma prática muito interessante. Eu sou contra a pena de morte, prisão perpétua, só casos assim excepcionais de indivíduos, por exemplo, psicopatas. Tem indivíduos que não têm mais de recuperação, isso é impossível. Se eu conheci alguns, agora, tem que ser tratados como gente, e não como bicho. Esse é o ponto. Mas tem que viver isolado da sociedade. E não seria... no mais, você, na verdade, teria que ver o seguinte, um sistema realmente decente, onde prevalecesse o ideal da recuperação, né? Eu falo da ressocialização, esse tipo de sentença indeterminada seria melhor. O que seria isso? É o que o Adílio da Silveira fala. Olha só, surgiu essa sentença modernamente como uma experiência destinada a melhorar os métodos penais de prevenção ao crime. Substitui as noções de expiação, punição e retribuição pelas de correção e tratamento protetor. Como o tratamento não pode ser pré-fixado, resulta que sua duração deve adaptar-se aos vários casos, isto é, deve ser fixada posteriormente à sentença. A sentença indeterminada pouco ou nenhum valor teria se fosse apenas um castigo de duração indeterminada. Então, o que significa dizer? Hoje, crime de furto, 1 a 4 anos, por exemplo, o Código Penal diz isso. Então, crime de homicídio pode ser de 6 a 20, pode chegar... O latrocínio pode chegar a 30 anos. Então, se interna-se o indivíduo. Mas, ao invés de o juiz fixar uma pena ali, matematicamente, tá? De forma matemática, vai cumprir 15 anos, 6 meses e 10 dias, ele diria o seguinte: essa condenação poderá ser fixada até, no máximo, 20 anos. Durante esse tempo, começaria uma observação multidisciplinar do interno, tá? E far-se-ia, conforme o caso, exame de cessação de periculosidade. Isso, é claro, nós estamos já falando agora já na Finlândia, não estamos mais no Brasil. E aí, ele seria examinado por psicólogo, psiquiatra, por assistente social, enfim, fazia-se ali uma equipe e dizia-se o seguinte: esse indivíduo já pode sair. Mesmo não chegou até os 20 anos, não há necessidade. Por quê? Porque hoje ele já está recuperado. Ele já pode voltar ao convívio social. Isso seria a sentença indeterminada, que seria mais baseada na equidade e não naquela rigidez de fixação por um tempo em que você enjaula o indivíduo e não tem mais... A não ser no caso, tem o livramento condicional, tem a progressão de regime, mas eu acho que a sentença indeterminada seria uma das formas de se pensar. Mas antes de se chegar a isso, obviamente, a primeira coisa é o quê? Seria uma reconstrução total de todos esses presídios e penitenciários que nós temos por aí. Esse é o ponto. Depois. E o Levinas, né, que foi um grande filósofo, que, aliás, tem um lado religioso muito grande, era judeu, ele conclui-se, portanto, que a partir do veredito, a responsabilidade pelo outro no juiz é uma exigência que aumenta, à medida que se lhe responde uma impossibilidade de se quitar da dívida. O juiz continua com aquela dívida. Aliás, recomendo a Ética da Responsabilidade do Levinas, é espetacular, que ele prega na ética, a alteridade, a preocupação com o outro. Então, ele mostra exatamente isso. Essa dívida com o outro. Sai dali, extrapola. Então, vem a condenação e existe também a preocupação para o que vem depois. E aí, assim, uma impossibilidade de adequação, uma excedência sobre o presente. Você vai além do presente. O presente termina ali.
para o juiz penal e para o promotor penal. Terminou o julgamento, acabou, vai para a cadeia. E o resto, não sei o que aconteceu depois. Ninguém sabe. Aí vai entrar na área de execução penal, que é uma tragédia, é uma desgraça. Esse é o ponto. E, só para ter uma ideia da VEP, a Lei de Execuções Penais, olha só a diferença. O artigo 88 da Lei de Execuções Penais, que eu falei no início, que seria uma lei muito boa para a Suíça. O condenado será alojado em cela individual que conterá, olha que bonito, né? É bonito, não é? Aliás, isso nós temos fartura de leis. Olha, é um emaranhado de leis que, aliás, um outro parênteses, sabe para quê? Para dar dinheiro aos advogados. Mas os advogados ficam ricos. Não estou criticando a classe do advogado, não, que, aliás, eu tive, hoje, sempre na área criminal, por exemplo, eu vi defesas brilhantes, como também vi um trabalho maravilhoso feito pela Defensoria Pública, que também havia esse perigo. Hoje, com o exame da OAB, houve uma melhora muito grande, uma melhoria muito grande em termos de competência, de capacidade profissional, porque vou fazer, não dá, né? A memória vai puxando, já vou terminar. Mas eu certa vez estava na vara lá de execuções, sentado no meu gabinete, entrou um advogado com o cabelo glosterado, com aquele anelão enorme, era o típico porta de xadrez que nós chamamos, né? E aí entrou: doutor, eu vim falar aqui com o senhor sobre o réu condenado, e ali, apesar de ser uma pessoa super comunicativa, nós ali temos que assumir aquela postura mais fechada, né? Mais dura, principalmente com esse tipo de... Você já vê com quem você está falando e tal. Ele chegou e disse assim: eu disse, afinal, doutor, quem é o seu cliente? Ah, fulano de tal, não sei o que, número do processo. Aí mandei pedir ao policial que trabalhava lá comigo: apanha lá o processo. Eu veio um processo desse tamanho. Certamente ele já tinha tirado dinheiro da família, que esse é a característica do porta de xadrez. E ele chegou para mim e disse assim, olhou para o processo, olhou para a minha cara, olhava para o processo, olhava para mim, e eu disse: e afinal, doutor, o que o senhor quer? Não vai ver o processo? Ah, pelo tamanho, isso deve ser um crime bárbaro, não sei o quê, nem vou pegar, não. O senhor vê aí o que o senhor vai decidir, está bem decidido. E foi embora. Olha só. Sabe o que eu fiz? Abri o processo e disse: sabe qual era o caso? Era o seguinte: Volta Redonda, um faxineiro de um prédio, de um edifício, ele foi contratado também, ele chegou e conseguiu realizar vários furtos em diversos apartamentos de um mesmo prédio. E aí o que aconteceu? Ao invés de... Aí uma colega promotora nova e a juíza também nova. A colega que a gente fala sobre assanhamento punitivo, e da juíza também, assanhamento punitivo. Pegou aquele negócio todo e começou a condenar por cada furto. O sujeito estava com uma pena de mais de 30 anos. Furtou coisas, objetos de apartamentos diversos, mas continuadamente. E a própria lei penal mostra que é possível você juntar aquilo tudo e aplicar uma única pena, acrescida de um sexto até metade, crime continuado. Sabe o que eu fiz? Liguei para o defensor, excelente, o André. André, dá um pulo aqui, cara. Faz um requerimento aqui que eu já vou dar o parecer aqui para diminuir essa pena imediatamente, porque esse indivíduo já pode ser posto na rua. Não tem sentido nenhum. E foi solto ali. Aí, olha só, que são esses absurdos e essas coincidências. Até eu agradeço ao porta de xadrez de ter entrado ali e chamado a atenção para aquele processo, que aquilo ia ficar lá sendo executado. O indivíduo tinha cometido pequenos furtos em vários apartamentos, num prédio de Volta Redonda. Então, só para mostrar isso. Então, e outra coisa interessante na justiça criminal é quando você sabe que do outro lado existe uma defesa bem feita. Isso é interessante. Não estou falando desses crimes do colarinho branco agora. É muito interessante porque ganha-se muito dinheiro. O advogado, realmente, esses advogados cobram uma fortuna. Eu não vou dizer o nome, não vou citar o nome, mas outro dia encontrei com um deles
com quem eu tive vários casos, assim, foi ex-adverso em vários casos, aí nos encontramos, eu até fiquei meio penalizado, porque está muito rico, mas você sente que é um sujeito meio já chumbado. E eu disse assim, aí ele começou a desabafar um monte de coisa, e disse assim, eu falei com ele, por que você não faz uma terapia, cara? Você tem tudo para isso. Não, minha terapia, sabe como é que é o nome? Eu já tenho terapeuta. Então eu falei, é uma brincadeira engraçada, mas não estou dizendo o nome. Ele disse assim, quem é seu terapeuta? Dr. Johnny Walker. Aí eu disse, que barato. Aí você vai ficar muito melhor, vai ficar muito bem. Mas é isso aí. Esse indivíduo, aí eu disse assim, por curiosidade, eu sei que você está muito bem, e você é um excelente advogado, uma retórica espetacular, já foi defender promotor lá no algo especial, só que, claro, que ali o juízo técnico nós não abrimos e mantivemos a condenação, e parabenizamos pela sustentação, que é brilhante. Agora eu perguntei a ele, quanto é que mais ou menos você cobra para começar um processo desse tipo, Lava Jato, alguma coisa assim? Começo com 1 milhão. Só para vocês terem uma ideia. Estou contando isso aqui, não estou dando o nome, mas é isso, 1 milhão, isso é 1 milhão. E hoje, até a delação premiada já tem especialista. Você vai contratar o especialista em delação premiada, para o delator saber o que deve falar e como deve falar e contra quem não deve falar, porque pode surgir uma reação pior. Então, o advogado vai orientar também ali. Então, é isso que eu digo, por isso que eu falei dos estratagemas de Schopenhauer, na última vez, que você estava até presente, você aparece no vídeo, até muito bem. Eu estou me lembrando de você, até dá uma olhada no vídeo, saiu um vídeo já publicado, você foi excelente ali no vídeo, ele é filósofo, é professor de filosofia, não é isso? É isso mesmo. Acertei. Então tá aí. Então nós falamos, foi muito interessante, né? Sobre a retórica. E eu concordo plenamente, acho até um equilíbrio muito bom, você ter um advogado bom do outro lado, e olha, a defensoria está com excelentes advogados, muito bons advogados, melhor do que às vezes pagar um advogado porta de xadrez, que mesmo com o exame da ordem ele existe, e do que ser mal. E casos que foram, que eu já assisti, presenciei, por exemplo, e faço uma homenagem aqui a Heleno Cláudio Fragoso, foi um grande penalista, e certa vez ele pegava casos de pessoas pobres, humildes, para defender contra exatamente promotores e juízes com assanhamentos punitivos. E uma vez, até chega a ser até emocionante, um indivíduo muito pobre estava respondendo por uma bobagem, um crime bobo, e o doutor Heleno viu que estavam perseguindo ele, tanto o promotor como o juiz. E o preso, então, no momento do interrogatório, tinha que declinar o nome do advogado. E ele chegou no final, quem é o seu advogado? Doutor Heleno Cláudio Fragoso. Aí o juiz, quem é você para pagar o doutor Heleno Cláudio Fragoso? Mas o doutor Heleno estava do lado de fora. E ouviu e entrou, e ele era muito sóbrio, muito... Disse, eu estou defendendo ele, ele é meu cliente. Eu achei fantástico, entendeu? E aí foi o promotor e o juiz ficaram assim, sem saber o que dizer. Então é muito interessante essa questão também. E isso os advogados, muitos advogados fazem. Isso tem que se louvar também. Bom, vamos terminar. Então o artigo 88 diz isso, que será alojado em série individual, dormitório, aparelho sanitário e lavatório. São requisitos básicos, salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. Área mínima de 6 metros quadrados. Tá? E colônia agrícola ou similar já está destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Aquilo que eu falei. Né? Bom, e aqui é o tempo ético jurídico de punição, que eu falo exatamente em